Fala, massa vascaína, tá entrando no ar mais um quadro Voleio do Mascarado, aquele giro de notícias do nosso Vascão da Gama. Roda a vinheta! E aí, massa, tudo bem? Passando aqui agora para fazer aquela síntese do nosso Vascão da Gama, que jogou domingo contra o Santos e conseguiu um resultado positivo depois de muitas partidas aí amargando derrotas e empates, o que não aliviava a tabela de classificação do Vasco. O Vasco abriu o marcador aí com o Carlinhos ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, que sufoco! O time do Santos veio para cima, colocando aí jogadores inclusive como Soteldo e Marinho. O técnico Ricardo Sapinto admitiu depois na entrevista coletiva após a partida a superioridade do Santos, colocando ainda mais um zagueiro ali para segurar o ímpeto da equipe santista. O Marcelo Alves entrou muito bem, por sinal, e conseguiu ali segurar, junto com o Leandro Castan e o Jadson, as investidas do time do Santos. O Vasco somou mais 3 pontos na tabela e vai agora enfrentar a equipe do Atlético Paranaense na próxima rodada, jogo que não será televisionado. Não será porque o Atlético Paranaense não conseguiu entrar em acordo aí desde o início do campeonato com a TV Globo. Então os jogos do Atlético Paranaense, tanto fora quanto em casa, não são televisionados. Então o vascaíno que se preza aí vai acompanhar o jogo no radinho de pilha na próxima rodada do Vasco, mas vale a pena porque o Vasco agora deu um ânimo, porque na partida contra o Santos pelo menos mostrou evolução. Foi o que eu disse no vídeo aí anterior aqui no canal, foi que o técnico Ricardo Sapinto ou fechava de vez com os jogadores e os jogadores com o técnico, que só assim poderia reverter a situação negativa que o Vasco vinha há algumas rodadas na competição. Falando de presidência do Vasco, agora de eleições, o Leven em suas redes sociais deu algumas entrevistas também anteriormente e também tweetou, colocou no seu Instagram que não irá recorrer da eleição na qual aí do dia 14 passou a ser validada pela Justiça e o Jorge Salgado foi considerado presidente do Vasco para o próximo triênio. O Leven disse que não vai recorrer porque tem palavra e isso só aumentaria a ansiedade do torcedor, assim como também prejudicaria a instabilidade do clube, mas algumas pessoas aí muito próximas ao Leven estão tentando convencer ele do contrário, porque as eleições do dia 7 aí o Leven venceu as eleições presenciais, mas nas eleições virtuais, no dia 14, determinada pela Justiça que se fosse feita novamente uma eleição, o Salgado teve a maioria dos votos. O Leven, a princípio, não está querendo muito recorrer, mas essas pessoas muito ligadas e também o clamor da torcida podem convencer ao Leven de recorrer, mas a decisão só vai sair no ano que vem. A Justiça volta aí de recesso somente no dia 6 de janeiro, aí então o Leven poderia pleitear aí essa nova decisão da Justiça, mas porém o mandato do próximo presidente se inicia no dia 19 de janeiro. O Salgado já tem se reunido com Alexandre Campelo e algumas equipes ali da cúpula do futebol e também administrativa para tratar da transição. O Leven tem ainda essa oportunidade de recorrer a instâncias superiores. Vamos aguardar aí os próximos capítulos, porque a princípio o Leven não tem essa intenção. O Salgado, em entrevista à Vasco TV, prometeu um time forte para 2021. Mas o Salgado aí também deixou a entender a dificuldade de se manter o Martim Benítez para a sequência do Campeonato Brasileiro. O contrato do Benítez que termina aí no dia 31 de dezembro de 2020. Há essa dificuldade. O Independiente está valorizando, não quer, a princípio, estender o vínculo do jogador argentino com a equipe do Vasco até o final do Campeonato Brasileiro em fevereiro. Está ali fazendo força para o Vasco exercer a opção de compra, 24 milhões aí e por 60% dos direitos do Martim Benítez. Eu, na minha opinião, acho um valor exorbitante para um jogador aí acima dos 25, 26 anos e também que sofre com muitas lesões. O Martim Benítez é bom jogador, talvez esse investimento fosse feito no início de uma temporada, com um trabalho a ser ainda desenhado por um novo treinador, poderia ter ser válido. É questão financeira, eu digo que o Vasco não atravessa uma grande fase financeira e mesmo que se pleiteie ou jogue para frente essa dívida para o próximo presidente, o Vasco vai ter que pagar uma hora ou outra, né, gente? Então, o Martim Benítez, sendo aí segundo
a equipe do Independiente tem outras propostas, mas o Vasco acredita muito no blefe da equipe argentina, que não acredita que o Martim Benítez tenha tanto assim, tantas propostas, né? Mas não custa arriscar, até porque o Vasco não vem na posição favorável na tabela do Campeonato Brasileiro, e o Martim Benítez ali é um meio de ligação que o Vasco não tem. O jogador, quando entra em campo, raramente faz uma mal partida, faz a equipe avançar, a equipe evoluir, aquela transição entre defesa e ataque passa pelos pés do Martim Benítez. O Vasco, se tiver condições, poderia estar fazendo esse aporte aí e a aquisição do Martim Benítez para a próxima temporada e também para esse restante de Campeonato Brasileiro. Mas se a gente considerar os valores pedidos pelo Independente, comparando com outros jogadores, inclusive mais jovens, o valor está um pouco acima, até porque não é 100% do passe, é apenas 60% do investimento. O Vasco também prestou solidariedade ao jogador Gerson, da equipe do Flamengo, na partida contra o Bahia. Segundo o Gerson aí, sofreu injúrias racistas de um jogador do Bahia, e o técnico Mano Menezes também foi aí ventilado na entrevista após a partida do Gerson. O Vasco, no seu Twitter oficial, prestou solidariedade. Você vai ver passando aqui acima a solidariedade do Vasco postada em seu Twitter oficial em relação ao jogador Gerson do Flamengo, porque é uma situação inaceitável. Estamos já no ano de 2020, tudo mudou em relação ao que era antigamente, graças a Deus, mas ainda acontecem esses fatos isolados aí que a gente repudia veementemente, que não pode acontecer, muito menos no futebol brasileiro, onde que o Vasco da Gama, inclusive, tem dentro da sua história o primeiro clube a aceitar negros em sua equipe, né? Então a gente repudia mais uma vez esse tipo de tratamento recebido por alguns jogadores, independente da cor. O ser humano é um só, gente. Então vamos parar com isso, vamos nos conscientizar. O mundo não cabe mais racismo dentro da nossa sociedade, tá legal? Outro fato aí que a gente vai destacar também é o Ribamar. O Ribamar também tem o seu contrato terminando aí em final de dezembro. Esteve no banco de reservas do jogo contra o Santos no último domingo, e após as partidas do Vasco, a comissão técnica sempre adota ali uma situação que os jogadores que não entraram durante a partida façam uns exercícios físicos complementares após o término do jogo. Ali em campo mesmo, os jogadores reservas e que não foram utilizados fazem essa atividade. O Ribamar não foi para essa atividade. Mais uma coincidência infeliz, talvez possa se dizer assim, porque a gente não pode colocar em xeque ou ser leviano aqui, de dizer que o jogador não quis participar dessa atividade ao final da partida, porque não entrou durante o jogo contra o Santos, porque tem o seu contrato terminando dia 31 de dezembro. Segundo informações de bastidores, o Ribamar se sentiu mal devido ao forte calor. Mesmo estando no banco de reserva, o tempo estava muito quente no Rio de Janeiro no domingo, e o Ribamar não se sentiu confortável ali e nem se sentiu bem para estar fazendo essa atividade. O técnico Ricardo Sapinto não gostou da atitude do jogador, e parece que os dias do atacante Ribamar estão chegando ao fim dentro de São Januário. Essas foram as notícias de hoje do nosso Vascão da Gama. Você que não é inscrito no canal, a gente pede aí para assinar, e se inscrever, dar o seu like, comentar embaixo o que você acha dessa situação do Ribamar. Você acha aí que o Leven tem que recorrer ou não tem que recorrer? Como você achou que foi a partida entre Vasco e Santos no último domingo? Quais as suas expectativas para Vasco e Atlético Paranaense na próxima rodada? Enfim, comente, fique à vontade, porque aqui no canal do Mascarado a gente dá toda a atenção para você, torcedor do nosso Vascão da Gama. Tá legal? Grande abraço, e em breve tem novos vídeos aí do nosso Vascão da Gama. Um abraço.